Obrigado, meu caro professor Francisco Quer Saraiva, colegas do Departamento de Aterosclerose. É com enorme satisfação que, continuando o nosso trabalho como membro do departamento, estamos aqui para mais uma reunião do round do DA, e hoje nós temos o privilégio de ter aquele que conosco trabalhou tão próximo, o professor Henrique Triabianco, da Unifesp, da minha querida Escola Paulista de Medicina, mas que também é oriundo da casa, que vai também debater esse evento, que é da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, dos queridos Francisco, Aloísio e tantos outros amigos, né? Então, Henrique, a palavra é sua para mais uma reunião tão importante do nosso Departamento de Aterosclerose. Eu deixo aqui os cumprimentos ao presidente Marcelo Assad e toda a sua diretoria pela manutenção da alta qualidade do nosso DA. Uma boa reunião a todos. Obrigado, Chagas. Eu quero agradecer muito e vou passar imediatamente para o Henrique. O Henrique, que é colega nosso da Universidade Federal de São Paulo, ele trabalha no grupo do professor Francisco Fonseca, da professora Maria Cristina Izar, tem uma grande colaboração lá no nosso, lá no departamento de lípides da Escola Paulista de Medicina, e tem sido, vamos assim dizer, aquele que carrega mais o piano, porque eu sempre digo, quanto mais você aparece na tela, menos você carrega o piano, e quanto mais você carrega o piano, menos você aparece. E o Henrique é o grande carregador do Stanway, que vai ser apresentado hoje à noite. Eu queria agradecer também à professora Elaine, que vai ser a moderadora. A Elaine é colega nossa, da PUC de Campinas, ela é professora da Faculdade de Medicina, ela é responsável pelo ambulatório de lípides, talvez seja uma das coleções maiores de pacientes de muito alto risco recebendo inibidores de PCSK9, ou seja, ela tem uma larga experiência com o tratamento agressivo do colesterol, e aproveito para cumprimentar todos os nossos colegas aqui presentes, professor Aloísio, atual responsável pelo serviço de cardiologia do hospital, da PUC, e professor José Ernesto, Pinheiro, Lídia, Jamile, Daniele. É muito prazer, muito grande, com o professor Querginaldo, professor Jaime Diamens e a Sônia, que estão aqui presentes também. Bom, gente, vamos trabalhar. Está aqui, como Henrique, por favor, a palavra é sua. Vamos tentar fazer uma reunião de uma hora e pouco, estourando, para que a gente também não possa começar pela fadiga, sair da sala. Então, Henrique, muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. É uma honra. A honra é toda minha, viu, Saraiva? Eu me lembro que há mais ou menos 8 anos atrás, você era um dos componentes da minha banca de doutoramento, e também fico feliz em estar com essa nova geração de médicos, cardiologistas, a doutora Elaine, representando a minha querida PUC Campinas, e ter a abertura da sessão pelo professor Chagas, uma eminente figura na cardiologia, que me foi muito gentil e generoso na minha inserção do Departamento de Aterosclerose. Bem, eu agradeço mais uma vez, então, a todos. Eu vou falar para vocês alguma coisa sobre aterosclerose, basicamente na estratégia fármaco-invasiva do tratamento do infarto, obviamente do infarto com supra de ST. Isso aqui são algumas definições, basicamente todos conhecem, mas o infarto ele é definido por uma necrose do miocárdio em uma condição consistente com a isquemia do coração. Experimentalmente, a necrose progride das regiões subendocárdicas até ao longo das regiões subepicárdicas ao longo de algumas horas. Após a oclusão da artéria, há necessidade do restabelecimento rápido, né, para você ter uma formação de uma necrose menos extensa, e isso, obviamente, é tempo dependente. Eu trouxe todo esse cenário e ainda na sessão de homenagem, eu não poderia deixar de citar o nosso saudoso professor Carvalho, que nos deixou há uns 3 anos atrás, e ele foi o mentor da efetuação da estratégia fármaco-invasiva. Nós tínhamos até 2009, 2010,
a prevalência de mortalidade em torno de 15% a 20% na cidade de São Paulo, né? Isso porque muitos desses atendimentos, e obviamente o tratamento padrão ouro para o infarto com supra é a angioplastia primária, mas nós estamos no Brasil, somos carentes ainda de salas de reperfusão, salas de angiografia perenes, ou seja, que tem a efetividade de fazer uma angioplastia 7 dias por semana, 24 horas por dia. Baseado nessa premissa, foi treinado uma grande equipe, né, de centros comunitários, centros periféricos, onde a estratégia fármaco-invasiva se fazia pela perfusão coronária por meio do tenecteplase, né, que é um agente trombolítico conhecido de todos vocês. Com isso tudo, obviamente, a gente tinha uma expectativa de redução de mortalidade, porque muitos desses pacientes ficavam nos pronto-socorros ou nos hospitais não referendados e os médicos ficavam apenas contemplando a evolução do infarto. Foi feito, então, em 2010, um projeto com a combinação do Serviço Móvel de Assistência e a Secretaria de Saúde, para tentar qualificar esses centros, na verdade eram 8 centros específicos, tentar qualificar esses centros para efetivamente fazer a perfusão o mais rápido possível. Essa iniciativa do Dr. Carvalho, ela resultou na diminuição das taxas de mortalidade e é um modelo, com certeza, a ser seguido por outros e adotado por outros estados. Vou fazer uma breve introdução, que vai falar um pouquinho das definições, das apresentações clínicas, dos scores de predição, da estratégia fármaco-invasiva per si, das variáveis dos scores angiográficos, do eletrocardiograma e, principalmente, esse é o tema principal da nossa apresentação, de análise de subgrupos. Essa é uma figura clássica do nível do Atlas do Néctar, e mostra um indivíduo de meia idade, seguramente um indivíduo obeso, hipertenso, seguramente dislipêmico e também metabólico. Vocês observam que após ele sair ao relento, a um clima mais frio, ele leva a mão, ele é um fumante também, vocês observam aqui uma bitucazinha de cigarro, após uma refeição copiosa, ele leva a mão no peito, é o clássico sinal de Levine. Baseado nisso, se classificou as tipificações das anginas foram basicamente em 3 grandes grupos. Aquela angina definida como típica tinha que ter um desconforto torácico ou retroesternal, necessariamente desencadeada pelo exercício físico ou pelo estresse emocional. E teria que ter o terceiro critério, que é o alívio com repouso ou o uso de nitratos. Já a angina atípica tinha que ter pelo menos 2 desses fatores acima descritos. E uma dor torácica não cardíaca é aquela que apresentava apenas um desses critérios ou nenhum. Muito bem. A gente, evoluindo um pouquinho, basicamente, ainda no século passado, nos anos 80, nos anos 90, existia uma probabilidade pré-teste para infarto com supra ou mortalidade, basicamente tipificada pela presença de dor torácica típica, atípica ou não anginosa, estratificada pelo sexo masculino e feminino e alguns estratos etários. Eram pacientes, na verdade, que tinham alta probabilidade de ter doença coronária aguda e morrer em 14, 15 dias, aqueles pacientes que perfaziam um percentual de 80%, intermediária nos pacientes que tinham um score de 20% a 80%, e baixa probabilidade de 20%. Alguns anos se passaram, já nesses novos séculos, esse score de predição foi atualizado num consórcio com mais de 18 hospitais diferentes ao longo da Europa e dos Estados Unidos, com mais de 5 mil pacientes, e acrescentou como sinal, como sintoma da isquemia aguda, a dispneia também. Muito bem. Obviamente, existem outros critérios, mas eu estou falando apenas de critérios que envolvam a apresentação clínica, né? Existem critérios que incluem o score de cálcio, mas, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês seriam as apresentações clínicas da dor torácica. Esse também é um score do time,
para infarto sem supra ou angina instável. Ele tem basicamente, deixa eu voltar aqui, ele tem basicamente alguns elementos, né? Cada um desses elementos, ou seja, idade acima de 65 anos, mais de 3 fatores de risco, estenose prévia verificada por algum exame de imagem, a depressão do segmento ST, mais de 2 episódios de angina em 24 horas antes do evento agudo, o uso prévio em 7 dias de aspirina e elevadores dos marcadores de necrose. E, obviamente, quanto maior a pontuação, maior é o risco de morte ou revascularização urgenciada. Tudo isso, repito, é para angina instável ou infarto sem supra. Muito bem. Baseado nessa premissa de tipificação da dor, baseado também na estratégia fármaco-invasiva, então, especificamente em março de 2010, foram elencados mais de 2.000 pacientes que foram incluídos e submetidos à terapia trombolítica com tenecteplase em centros primários de saúde, UBS, e posteriormente encaminhados para uma angiografia dita de diagnóstico em até 24 horas, ou, obviamente, urgenciada, se não houvesse critérios de reperfusão. Então, seria aqueles pacientes que seriam encaminhados para angioplastia de resgate. A estratégia fármaco-invasiva teve uma pequena modificação após o estudo STREAM, em que pacientes acima de 75 anos receberiam, então, meia dose desse agente trombolítico. Apenas pacientes, obviamente, com contraindicação absoluta à trombólise foram excluídos dessa análise. Obviamente, esses pacientes também receberam as medicações concomitantes, como dose de ataque de clopidogrel e aspirina, e esse é o nosso estudo que está ainda em revisão pelos arquivos brasileiros de cardiologia, mas eu queria mostrar para vocês aquilo que a gente encontrou nesse estudo, nessa nova avaliação. A coorte inicial é um pouquinho maior do que isso, mas era mais de 2.000 pacientes, né, que foram estratificados para a estratégia fármaco-invasiva. Nós excluímos aqueles pacientes que iriam para a angioplastia primária. Tivemos, infelizmente, 7 casos de trombólise inadvertida. A coorte final ficou em 75% para angiografia dita eletiva e angioplastia de resgate. Fazendo um parênteses, isso também foi o motivo de uma publicação recente nossa, a gente tentou fazer uma correlação entre aquele marcador de reperfusão, que é a redução do segmento ST em pelo menos 50%, medido em 60 a 90 minutos após a instalação da trombólise. E a gente ficou muito incomodado, que será que esse seria realmente um critério forte de reperfusão? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o padrão ouro de reperfusão, baseado no blush miocárdico, que em última análise verifica a microcirculação, e o time flow, fluxo, um time que variava de 0 a 3 para o time e para o blush também de 0 a 3. E tentamos fazer uma correlação pelo espirma, imposto de espirmas, e nós observamos realmente uma correlação positiva mais fraca, de 0 a 24, ou seja, a redução do segmento ST não necessariamente está correlacionada com um padrão ouro de reperfusão. Então, a gente conclui nessa primeira análise que o melhor critério de reperfusão é você tentar levar o seu paciente infartado o mais rápido possível para o estudo angiográfico e, posteriormente, o tratamento adequado. Essa é a coorte inicial desse novo estudo. Vocês observam que ainda as mulheres são pouco representadas na população. Nós tínhamos basicamente 70% de homens nessa nova coorte, e observa assim, dados que nos chamaram a atenção, nós tínhamos quase que 60% de tabagista nas mulheres e 67% de tabagismo nos homens. Na população geral, a prevalência, a incidência de tabagismo era de 64%, bastante. Obesidade, nós tínhamos um índice de obesidade maior nas mulheres. Hipertensão, basicamente também, as mulheres eram mais hipertensas. Nós tínhamos praticamente 30% da coorte geral de diabéticos, e a gente viu também que tinha pacientes com doença coronária crônica.
pelo infarto prévio do miocárdio e também por uma angioplastia ou uma revascularização cirúrgica. Chama atenção para a gente também, e eu vou pegar minha colinha aqui no meu outro computador, que a mulher, a idade prévia da mulher, a mediana da mulher, era de 60 anos, variando de 52, intervalo interquartil, de 52 a 68. E o homem infartava com uma idade um pouquinho menor, com diferença significativa, de 57 anos, ou seja, 60 contra 57 anos para as mulheres. Muito bem. Um dado curioso também, o mês de maior prevalência de incidência de infarto foram os meses 6, 7 e 8. Possivelmente, é uma especulação só da minha parte, a época de mais frio aqui na nossa cidade, possivelmente isso impactou na maior prevalência de infarto nos meses de inverno. Apenas isso aqui é apenas uma especulação, tá? E nós dividimos, então, em relação a quadro clínico, a apresentação clínica, em 4 grandes grupos. É importante a gente relatar que essas definições de dor torácica eram, na verdade, eles eram confirmadas durante a internação. Muito provavelmente, na hora do atendimento do paciente agudo, o médico que está atendendo ele não tem tempo de fazer uma história clínica mais detalhada, né? Ele faz o eletrocardiograma, está com dor no peito, está suprado, ele já faz o diagnóstico de infarto com supra. Mas, durante a internação, que variou de 3 a 4 dias, foram repetidos essa presença de tipificação da dor. Então, nós dividimos retrospectivamente em 4 grandes grupos: a dor típica, que era uma dor opressiva em hemisfério esquerdo, que podia ser ou não irradiada para os membros superiores, e que não melhorava, tinha apenas um alívio com o uso de nitrato. Uma dor atípica, era uma dor que não era em região torácica, sim em região dorsal, epigástrica, mandibular ou outra, e que, na verdade, esses pacientes poderiam também apresentar sintomas concomitantes, como dispneia, sim, ou relato de PCR sem pródromos. O terceiro item, a terceira tipificação era a dispneia, eram pacientes que não tinham dor no peito, mas queixavam-se de um cansaço agudo ou progressivo, ou sensações qualitativas distintas, como intensidade, também foram consideradas. E o quarto relato de sintomas eram pacientes que não tinham dor torácica, mas faziam referência, faziam algum tipo de alusão a desmaio ou perda súbita e transitória da consciência ou agravamento desse sintoma nas últimas horas do evento. O que a gente observou é que a angina prévia ao evento era composto por quase 30%. E aqui eu faço um parêntese: mulheres, geralmente, eu tenho um relato, isso obviamente eu não fiz uma corte para avaliar diferença significativa, mas eu tenho um relato espontâneo de algumas pacientes que procuraram até 3 vezes antes do evento ser consumado, 3 vezes por dias consecutivos, hospitais com dor no peito, e o médico não dava muita importância, talvez por ser mulher, ou talvez por ser diabética, dispensava essa paciente, até que ela culminava com um evento cardiovascular. Mas a grande maioria dos pacientes tinha uma apresentação dita típica, 88% tinham apresentações mais típicas. Aqui está a distribuição, mas basicamente 88% dor típica, o restante estava composto por dor atípica, dispneia, quadros sincopais. Muito bem. Quando a gente faz uma regressão logística binária, ou seja, a gente dicotomizou a apresentação clínica, a gente observa, aqui está ao contrário, porque está o sexo masculino, teoricamente, teria um efeito protetor. Então, aqui vocês veem ao contrário. Mulher tinha mais dispneia, mais quadros sincopais e também parada cardiorrespiratória. Os pacientes dislipêmicos apresentavam mais dor típica. Paciente, obviamente, com infarto prévio, esse grupo também tinha pacientes com infarto prévio a esse evento índice, né? Apresentavam uma maior presença de dispneia, possivelmente pela adição do comprometimento ventricular. Doente renal crônico, né, que tinha doença renal crônica com clearance rebaixado,
também tinham uma apresentação mais atípica ou até mesmo dispneia. E os pacientes diabéticos também, quase 2 vezes mais a odds ratio de apresentar dispneia e não apresentar a dor torácica mais tipificada. Eu falei para vocês que nós tivemos 7 casos de trombólise inadvertida. Obviamente, isso aqui é um eletrocardiograma que pode confundir alguns colegas menos experimentados. Isso aqui é uma pericardite, e esses pacientes, nós tivemos 7 que receberam inadvertidamente a trombólise, né? Esse era um caso de pericardite, mas tivemos também, infelizmente, um paciente com dissecção aguda de aorta que recebeu o trombolítico e, infelizmente, foi a óbito. Aqui está a clássica elevação do segmento ST, tem todos os critérios, mas acho que é bem razoável a gente entender esse eletrocardiograma. A parede acometida, 9% a gente não conseguiu, 10% a gente não conseguiu identificar, mas a grande maioria era composta por infarto de parede anterior e inferior. Com relação ao comportamento do ST pós-trombólise, 42% dos pacientes, quase 43% dos pacientes, tiveram uma redução de pelo menos 70%. E, gravitando em torno de 27%, aqueles pacientes que tiveram uma redução entre 50% e 76%. Apenas 1% tiveram um ST normalizado pós-atenecteplase e 0,5% teve o ST infradesnivelado após o trombolítico. Muito bem. A gente também verificou alguns critérios de predição e eu vou dar mais importância ao clássico critério de Killip, proposto por Killip e Kimball, que, na verdade, é um critério clínico, né? Você, basicamente, precisa da pressão sistólica, você precisa da frequência cardíaca e de uma boa ausculta pulmonar. Então, nós tínhamos, em classe Killip 1, 72%, e assim por diante. Classe Killip 2, 15%, Killip 3, 2%, e choque cardiogênico, que é o caso mais grave, em apenas 8%. Essa era a média de pressão sistólica, diastólica e de frequência cardíaca, utilizado para a gente efetuar esse critério de funcionalidade proposto por Killip e Kimball. Muito bem. Obviamente, existem outros critérios, eu não vou elencar todos aqui, mas temos também o critério do time, né, baseado no infarto com supra, né, tem toda a pontuação baseada na idade, na pressão, na frequência, na classe Killip, se é diabético ou não, se tem sobrepeso, se é menos obeso, e o tempo de reperfusão. Cada um tem as suas pontuações, e tem também o critério clássico, o critério de Grace, mas, na verdade, isso não é uma limitação, mas o critério de Grace, ele não pode ser usado num primeiro contato médico, porque ele precisa de alguns marcadores que a gente, obviamente, não vai ter na fase superaguda, apenas na fase hospitalar, principalmente a creatinina. Por isso que eu dou realmente muita importância a um critério clínico, né, que foi o proposto por Killip e Kimball. Vocês observam que eram pacientes de relativo baixo risco, né, pelo score de TB-RISK, que deu uma pontuação de 3. O score Grace dá um risco intermediário, né, a mediana foi 135, variando de 115 a 160. Esses são as variáveis, os biomarcadores, marcadores de necrose, troponina inicial e a troponina máxima. Aqui eu não poderia deixar de citar, né, na parte de lípidos, eram pacientes que tinham níveis, e eram pacientes possivelmente de alto risco, eram pacientes que tinham níveis de LDL acima do preconizado para esse grupo de pacientes. A gente também utilizou alguns scores de predição, principalmente scores para verificar sangramento, como o score Cruzade, e o score de Zoel e o score de Cadillac, que são scores que vão determinar a mortalidade, e o score que determina também a possibilidade de uma alta precoce nos pacientes de infarto submetidos à angioplastia. Esse que eu queria chegar para vocês. Em relação à distribuição do acometimento, a lesão culpada, a artéria relacionada com infarto, não houve diferença em subgrupos, ou seja, homens e mulheres,
Mas o que chamou a atenção é que as mulheres tiveram um retardo para o início do tratamento, ou seja, da trombólise, após a chegada à unidade de emergência. Então, vocês observam que 2 horas e 17 minutos para as mulheres e 1 hora e 58 minutos para os homens, ou seja, 18 minutos a mais para o médico fazer o diagnóstico nas mulheres. E o maior tempo intervalar entre o início dos sintomas, ou seja, a paciente estava em casa ou no seu trabalho, ela demorava muito mais do que os homens para procurar pela assistência médica. Possivelmente, depois a gente pode ter um momento de debate, mas possivelmente pela atipia da apresentação no grupo das mulheres. Obviamente, a gente fez um ajuste para os elementos de confusão em análise de covariáveis e colinearidade. Aqui é um resumo para vocês, os tempos pivotais entre o início dos sintomas e a procura do atendimento, 3 horas e 14 minutos para as mulheres, homens 2,48 minutos, um P significativo, da chegada à emergência até o médico se disponibilizar a fazer um eletro e, obviamente, tratar efetivamente, 2 horas e 17 minutos para as mulheres, 1 hora e 58 para os homens. Quando a gente estratifica o tempo de reperfusão acima, menor ou maior do que 240 minutos, a gente vê que os homens são beneficiados, ou seja, o homem recebe o agente trombolítico mais precocemente do que as mulheres. Aqui tem a classificação estratificada de Killip, de Time, Grace. Obviamente, isso não é o escopo da nossa discussão, mas a gente pegou também os pacientes baseado no tempo de dor aguda, ou seja, do início da dor até a efetivação do tratamento trombolítico, e comparamos em pacientes diabéticos ou não diabéticos e também baseado no sexo. Vocês observam que a gente compara mulheres diabéticas contra homens não diabéticas, você tem basicamente quase 2 horas a mais para se iniciar o trombolítico nas mulheres que são também diabéticas. Então, é um fator agravante de risco, não só pelo fato de serem mulheres, mas também serem mulheres diabéticas, comparando com seus pares homens não diabéticos. Um outro dado que também nos chamou a atenção é a função ventricular esquerda. A gente tentou fazer uma análise de regressão, se a fração de ejeção, que era um pouquinho diferente entre homens e mulheres, se a fração de ejeção em análise univariável e posteriormente ajustada pelos fatores de confusão, em regressão logística binária, se a fração de ejeção era um marcador de mortalidade intra-hospitalar. Vocês vão observar que lá na frente, esse critério, essa fração de ejeção, não esteve correlacionada com a mortalidade intra-hospitalar. A gente especula que, possivelmente, nós estamos avaliando apenas o período intra-hospitalar. Então, você pode me perguntar, então, por que esses pacientes morrem? Possivelmente, a fração de ejeção ventricular, ela é um bom marcador, possivelmente, isso é apenas uma especulação, tá? Mas é um bom marcador de risco a médio e longo prazo. Possivelmente, o melhor marcador de risco, e acho que esse foi o grande desfecho dos nossos pacientes, ocorre com morte elétrica. Então, muitos pacientes, apesar de ter uma função ventricular esquerda boa ou pouco acometida, eles tiveram taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Isso justifica, então, a não correlação de fração de ejeção ventricular esquerda com as maiores taxas de mortalidade avaliadas no período intra-hospitalar, tá? Bom, a gente também analisou os vários scores de perfusão, que é o time, que varia de 0 a 3, o time flow, e também o blush miocárdio, que também varia de 0 a 3. Eu não vou descrever cada um deles, mas, basicamente, a gente observa que 60% desses pacientes tinham time 3 e 42% tinham time blush 3. Quando a gente faz essa análise pós-procedimento, isso vai notadamente mostrar a capacidade dos centros em fazer a real angioplastia. A gente aumenta de 60% para 78% pós-angioplastia, tanto o time
quanto o blush miocárdio, que variou de 42%, subiu para 58%. Numa análise de subgrupo, que a gente ainda está estudando isso, as mulheres, principalmente as mulheres diabéticas, elas tinham o time inicial e o blush inicial piores do que os homens, principalmente as mulheres diabéticas, mostrando possivelmente um comprometimento da microcirculação nas pessoas diabéticas e especificamente as mulheres diabéticas. Uma outra observação que nós tivemos foram as complicações que ocorreram durante o procedimento angiográfico e também as complicações dos eventos. Elas foram poucas, mas justifica principalmente as maiores taxas de sangramento na sala de hemodinâmica. Felizmente, tivemos poucos casos de AVC, poucos casos, na verdade, de fibrilação atrial e morte súbita durante a evolução, possivelmente por arritmias ventriculares ditas malignas. Nós tivemos quase 9% na nossa corte. Muito bem. Com relação aos critérios de sangramento, nós observamos uma taxa de sangramento pequena, principalmente após o ajuste da dose do trombolítico, passando a meia dose nos indivíduos mais idosos. A gente definiu o sangramento maior, isso é uma definição clássica, aquele sangramento fatal, sangramento intracraniano, ou que necessitou de reposição de hemoderivados. E o score Cruzade, ele foi bastante significativo aqui na estatística C, uma área sobre a curva de 77%, ou seja, ele é um critério fácil de ser utilizado e tem um valor de predição positiva bastante interessante. Tivemos, obviamente, poucos casos de sangramento, mas, enfim, é de se destacar esse score. Quando a gente faz, então, os ajustes no modelo de regressão, a gente observa que mulheres, aqui está para o sexo masculino, mas então é ao contrário, o sexo masculino é protetor contra os eventos fatais no período intra-hospitalar, mas também os obesos, também os pacientes com histórico de acidente vascular cerebral prévio, os pacientes com doença renal crônica, também os pacientes diabéticos e os mais idosos. Eu coloquei aqui um tipo de um forest plot para mostrar para vocês que assim, as mulheres têm praticamente 2 vezes mais. Na verdade, a expressão não é odds ratio, né? Porque nosso estudo foi um estudo transversal, seria razão de prevalência, mas, basicamente, as mulheres têm um risco de morrer 2 vezes mais do que os homens. Os indivíduos, o mesmo se aplica aos indivíduos obesos, os indivíduos com AVC prévio, os doentes com doença renal crônica, definido pelo clearance menor que 60, os mais idosos e também os diabéticos. Aqui a gente fez um estatístico baseado no Killip-Kimball, que é a relação da razão de verossimilhança positiva dividida pela razão de verossimilhança negativa. Isso dá um estatístico chamado Diagnostic Odd Ratio, mostrando que, na verdade, o score de Killip-Kimball, que é um score funcional, facilmente aplicável, facilmente verificável, ele dá uma razão de diagnóstico de quase 12,0% nesses pacientes. Eu estou quase finalizando. Quando a gente faz na estatística C, a curva ROC, mostrando os 3 grandes critérios que nós utilizamos, vocês observam que o score de Killip-Kimball ele foi muito semelhante a um score mais complexo, mais delimitado ao período hospitalar, que é o score de Crazy, uma área sobre a curva de 82%, um P bastante significativo. Existem alguns scores de predição de risco, também o ZOL, né? Ele divide o paciente em alto, intermediário e baixo risco, baseado nessas premissas, e a gente também utiliza desse score para predição de alta hospitalar pós um tratamento percutâneo. Então, o score de ZOL incorpora o Killip, o time, a presença ou não de 3 vasos acometidos, infarto anterior, se tem o tempo de isquemia, o tempo de reperfusão, tudo isso dá uma pontuação. Indivíduos que têm score menor que 3 são de baixo risco e assim por diante.
Esse aqui também é uma publicação relativamente já de alguns anos, de quase 20 anos, no Circulation, mostrando as taxas cumulativas de sobrevida baseado no score de Zoetis. Observam que quanto maior o score, menor é a taxa de sobrevida, maior, obviamente, a taxa de mortalidade. A gente faz a primeira conclusão que nem todas as síndromes coronárias agudas se apresentam com os sintomas clássicos de dor no peito, estando associada a essa variável algumas incertezas diagnósticas e a correta utilização dos recursos médicos. O correto reconhecimento dos sintomas é vital, fundamentalmente no infarto com sopro e principalmente na estratégia fármaco invasiva, onde a análise do perfil clínico do paciente, sobretudo em subgrupos como mulheres, idosos e diabetes, pode apresentar um retardo na efetivação da terapêutica fibrinolítica. E a gente observou também, obviamente, a gente não dá para fazer causalidade, apenas isso é um estudo de correlação, mas a gente observou que existe realmente diferença em relação aos grandes eventos, os eventos fatais, principalmente nas mulheres, possivelmente porque recebem uma terapia trombolítica em tempo não adequado, com menos frequência, inclusive com os homens. O sintoma como dispneia ou relato de síncope foram mais presentes, mais prevalentes nas mulheres, evidenciando dessa forma um caráter bastante peculiar para esse grupo, mesmo após os ajustes em regressão binária. Os dados relativos ao tempo de chegada à unidade de atendimento até a efetiva instituição da terapia trombolítica, a gente observa que o homem recebia num tempo mais precocemente, a terapia fibrinolítica, possivelmente pelas características mais atípicas das apresentações dos sintomas isquêmicos. A nossa segunda conclusão é que os modelos de predição de risco têm ocupado cada vez mais espaço nas publicações científicas e também no dia a dia dos profissionais, principalmente aqueles profissionais que estão dedicados ao atendimento emergencial. Na nossa corte, então, a classificação de Kimball, que é fácil de ser obtida, fácil de ser efetuado, foi um importante preditor positivo de mortalidade para esses pacientes. Durante esses processos, durante todo esse período, nós registramos 125 eventos fatais, tendo como principal causa aquelas mais conhecidas, como complicações mecânicas, e principalmente não correlacionado em alguns grupos com a função ventricular esquerda. Então, a gente especula que possivelmente houve uma morte elétrica, uma morte irreversível, não abortada, desses pacientes. Isso aqui é uma publicação já de alguns anos, 6, 7 anos, mostrando realmente em vários tipos de modelo ajustado por idade, modelo ajustado por outras comorbidades, que as mulheres continuam a receber mais tardiamente o agente trombolítico. Isso aqui fica para nossas reflexões, que as mulheres apresentam, sim, alto risco de eventos cardiovasculares, embora numa faixa de idade um pouquinho mais avançada do que os homens, possivelmente pela proteção estrogênica que as mulheres têm até o seu período menstrual, mas elas apresentam os piores resultados quando elas têm a internação por um evento isquêmico agudo. E isso, obviamente, a mitigação desse risco e a melhoria dos resultados vão depender basicamente de uma adequada identificação da doença cardiovascular nas mulheres por meio de imagem e a compreensão dessas apresentações mais atípicas. Iniciar a terapia médica deve ser orientada por diretrizes, ao mesmo tempo que a gente tem que estimular nessas mulheres, na prevenção da recorrência dos eventos, as modificações de estilo de vida. As mulheres, elas devem ser mais representadas nos ensaios clínicos e essa compreensão nos vai dar mais subsídio para, eventualmente, entender mais o perfil das mulheres na apresentação dos sintomas isquêmicos agudos, notadamente, isso é importante na estratégia fármaco invasiva. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês
e eu vou me colocar aqui à disposição para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Eu acho que você trouxe informações super importantes. Eu vou passar para a Elaine, mas antes eu queria fazer um rápido comentário. Se existe hoje um grande desafio, e você fez um trabalho muito elegante, é você escolher score de risco. Até porque existe uma negligência muito grande em você fazer estratificação de risco. E, obviamente, que quando você está na linha de frente, e muitas vezes você não está num hospital terciário ou quaternário, você está numa simples UPA, que é onde os infartados chegam no primeiro momento, você acaba por não fazer a devida, o devido score, a devida apropriação do estado de risco, o que acontece? Você transfere muitas vezes o doente menos grave, porque você faz uma avaliação subjetiva, deixando o paciente mais grave que deveria ir imediatamente para o serviço quaternário. Então, eu diria que é fundamental a gente criar essa cultura do score, que não é muito diferente, você sabe disso, quando você vai num congresso, você faz uma apresentação e pede para levantar a mão quem usa score de risco no seu cotidiano, no seu consultório. Isso ganhou tanta força nos últimos anos, essa negligência, vamos assim dizer, que a Sociedade Europeia, em 2019, deixou bem claro, se você é diabético, já que você não quer usar score, lembre de uma coisa, se você for diabético e você tiver mais 3 fatores de risco associados, obesidade, dislipidemia, hipertensão, basta 3, de vários, inclusive tabagismo e os próprios controles dessas patologias. Se você tiver 3 delas, você já é de muito alto risco. Pode parar, não faça score. Mas lembre-se que você cuida de pacientes de muito alto risco. Isso foi um balde de água fria para aqueles que tinham aquela divisão binária entre o indivíduo é diabético, mas ele não tem nunca teve nenhum evento aterosclerótico, não tem manifestação de aterosclerose, ele é um diabético que não tem muito alto risco. Engano. Hoje nós sabemos que esses indivíduos que têm fatores de risco agregados ao diabetes podem ser considerados de prevenção primária, ok? Só que eles são de muito alto risco do mesmo jeito. E quando a gente traz para essa nossa discussão, acho que você apresentou também de uma forma muito apropriada a questão da diferença entre os sexos, que vai desde a questão da negligência, que já tem sido muito comentada, mas por fatores, de fato, vamos assim dizer, hormonais, entre outros fatores fisiopatológicos que a gente sabe que existem diferença entre os sexos. Eu vou passar para a Elaine, mas depois eu gostaria que você comentasse uma única questão. Você falou do score de Killick-Kimball e mostrou na avaliação de vocês que ele foi o mais pragmático, mais tranquilo. Você aplicaria diferentes scores para o sexo masculino e feminino, ou você consideraria apenas esse score independente do gênero? Mas isso você responde depois. Eu vou passar para a Elaine para fazer os comentários e já seguimos com a nossa sessão. Muito obrigado e parabéns pela sua belíssima apresentação. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de estar presente aqui nessa reunião hoje, com tantos colegas tão competentes que têm me ensinado tanto. Em segundo lugar, parabéns, doutor Henrique, pela apresentação, pelo trabalho. Uma amostra muito grande, né? 2.200 e quase 2.300 pacientes que foram avaliados por vocês. Realmente eu não encontrei trabalho brasileiro nosso aqui com uma corte, né, desse tamanho, com uma população desse tamanho. Então, parabéns, muito interessante seus dados a respeito, principalmente em relação, né, a diferença em relação aos scores de Killip-1 e Killip-4, em relação à diferença no sexo masculino e feminino, né, do quanto os pacientes são admitidos com um e outro. E eu acho que isso vai de encontro aos seus resultados com aquela informação publicada recentemente pelo ACC, que mostra que a sobrevida média da mulher é de 5 anos e meio pós-infarto e homem que chega a 8 anos, né? Então, quer dizer, quase 3 anos a mais a sobrevivência de homem em relação à mulher pós-infarto.
Eu queria que o senhor comentasse, após a discussão, né, da dúvida do doutor Saraiva, estando ali num serviço de triagem, né, que eu acho que é aquela pessoa que está ali na frente, que vai fazer a avaliação do paciente, né, eletro em 10 minutos e avaliação primária. Como é que o senhor avaliaria e faria de orientação para os serviços ali que estão recebendo esse paciente para fazer aquele atendimento primário? Então, a gente sabe que a quarta definição de infarto fala, né, alteração de troponina e dor torácica típica. Né? Por exemplo, dentre outras avaliações, uma das avaliações de definição de infarto é dor torácica típica, mas nós acabamos de discutir numa aula inteira que não é só isso. Então, como seria a sua orientação num serviço de triagem para direcionamento das mulheres nesse contexto? Elaine Saraiva, muito obrigado pelas importantes questões levantadas. Deixa eu fazer só um parênteses. Isso aqui, obviamente, eu não coloquei porque foi apenas um relato de algumas pacientes que eu entrevistei pós o evento. Muitas delas referiam que o atraso para sair de casa até procurar o serviço de urgência não era pela não identificação do sintoma, é por um aspecto social. Lembrar que a gente vive num mundo extremamente machista, e o relato de uma delas foi o seguinte: doutor, meu marido não me permite sair de casa se eu não tiver com o jantar pronto. Então, eu tive que fazer o jantar, aí sim ele me levou até o pronto-socorro. Brasil, né? Eu não sei se isso é aplicado a outros centros, mas respondendo efetivamente o seu questionamento, quando foi pautada essa estratégia fármaco-invasiva, que depois foi corroborada pelo estudo STREAM, na verdade, o Dr. Carvalho ele fez um treinamento para esses centros. Então, ele qualificava esses médicos para saber reconhecer um infarto, disponibilizou a telemedicina, porque muitos médicos que eram plantonistas não eram cardiologistas e tinham dificuldades para reconhecer, por exemplo, aquele paciente que era uma pericardite que recebeu trombolítico. Então, tinha disponibilidade, tinha médicos de plantão, médicos residentes de plantão, que ajudava no diagnóstico de infarto. Eu diria assim, Saraiva e Elaine, no mundo de hoje, da modernidade de comunicação, acho que se criar alguns centros de plantões, um WhatsApp ou alguma coisa assim, o médico que tiver de plantão, tiver dificuldade de identificar o eletrocardiograma alterado, ele pode muito bem, a gente criaria uma rede, uma estrutura, uma rede de infarto para auxiliar esses médicos a fazer o trombolítico. E tem muitos médicos que têm medo de usar o trombolítico, né? Medo de causar sangramento, é paciente de mais alto risco, está um pouco hipertenso. Então, assim, desmistificar toda essa situação, eu acho que é uma ideia que deveria ser aplicada, né? Com relação à sua pergunta, eu não sei te responder, Saraiva. Eu acho que talvez realmente criar um critério que engloba, um score que engloba o sexo masculino ou feminino, eu acho que seria uma boa ideia. Eu não sei se você tem alguma coisa lida em relação a isso, estratificar por algum score especificamente a mulher, dar uma pontuação diferenciada para a mulher com infarto. Eu não sei te responder. Eu realmente não li nada sobre isso, especificamente nas mulheres. Não. Eu, inclusive, assim, o pouco que eu li, às vezes você tem desvios padrões maiores quando você vai considerar os estratificadores na mulher do que no homem, mas é o máximo, quer dizer, você não aplica preferencialmente até onde eu saiba. Eu perguntei porque, como você estudou especificamente o comportamento de gênero, e você comentou muito dos scores, que eu perguntei se você encontrou nesse trabalho. Eu queria fazer um comentário muito rápido, eu queria abrir para todos. Henrique, fazer muitas homenagens ao professor Carvalho, eu diria que é fazer pouco. O professor Carvalho, ele, no meu entendimento, ele fez um dos trabalhos mais importantes que eu vi acontecer no Brasil na área de infarto. E eu não estou aqui para rasgar seda para o pessoal que faz um trabalho brilhante na Unifesp. O professor Carvalho, quando identificou em Ermelindo Matarazzo que eles tinham uma mortalidade superior de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento acima de 30%. É proibitivo quase, né, Saraiva?
anterior ao trombolítico, anterior à era da trombólise, aonde simplesmente época em que nós estávamos começando a usar aspirina. E, através de ensino, treinamento para equipes de emergencistas, não obrigatoriamente cardiologistas, ele conseguiu reduzir isso para baixo de 10%. Eu diria que isso proporcionou salvar muitas vidas. E eu diria que esse foi um dos trabalhos mais bonitos que a gente viu, porque ele mostrou que, através da educação, você reverte a mortalidade no infarto agudo com supra. E que você não precisa estar dentro de um hospital quaternário para atender um infartado com supra. Você tem, sim, que ter 2 antiagregantes plaquetários, um desfibrilador e um monitor de preferência, e um eletrocardiograma para fazer diagnóstico, e aí, meu amigo, trombolítico, porque você vai salvar a vida desse paciente. E o professor Carvalho também mostrou que era possível você fazer uma estratégia de estudo hemodinâmico dentro de um período que seria aceitável para deixar esse paciente com segurança. E ele fez isso antes do estudo STREAM ser publicado. Ou seja, ele apostava nessa tese. E aí veio o estudo STREAM para mostrar claramente que, se você trombolizar nas 3 primeiras horas, você pode reduzir dramaticamente a mortalidade, deixando, e o doutor Pinheiro está aqui, que eu quero ouvi-lo, o hemodinamicista tranquilo na sua casa para fazer o exame depois com hora marcada no dia seguinte, sem você precisar instalar um circo de madrugada. Óbvio que, se você está num hospital que tem hemodinâmica 24 horas, muito melhor, e nós não vamos discutir. Acontece que os infartados, talvez, menos de 5% deles cheguem a um hospital que tem uma estrutura complexa de 24 horas de atendimento. Eu diria que de cada 100 infartados com supra, talvez 2 ou 3 tenham esse benefício, porque eles estão infartando em toda a periferia de São Paulo, em toda a periferia de Campinas, e eles estão sendo recebidos numa UPA. E quem nos diz isso? O SAMU. E o que mais nos atinge é você saber que você não preservou músculo e que você, quando chega esse paciente, ele chega instável, em choque cardiogênico e nada por ser feito. Eu queria deixar bem claro, eu queria deixar esse registro do trabalho desenvolvido pelo professor Carvalho, que é uma lição para todos nós, para a gente tratar nossos pacientes. E nós erramos muito nos nossos congressos quando nós falamos angioplastia, tratamento padrão ouro. Por quê? Porque, de forma equivocada, os clínicos da emergência, eles acabam falando, transfere. E, com isso, você perde vidas e mais vidas e mais vidas. Então, assim, essa mensagem precisa ficar registrada numa reunião desse porte, em função do trabalho que ele desenvolveu, tão importante para nós. Lembrando que uma transferência hoje, na cidade de São Paulo, você leva pelo menos 4 a 6 horas. Se tiver plano de saúde, 4 horas. Roupa suja se lava em casa. Unimed de Campinas, com 600 mil vidas, não tromboliza na ambulância. E se for para um hospital sem hemodinâmica, vai aguardar para fazer um exame de emergência. Então, assim, eu queria dizer que essa contribuição precisa ser passada para todos nós. O professor Luiz Fernando Pinheiro está aqui olhando para a câmera, já passo para ele fazer os seus comentários. Muito bem-vindo, doutor Pinheiro. Muito obrigado. Doutor Saraiva, boa noite. Alô? Oi, estamos te ouvindo, Alô? Pinheiro. Boa noite, Henrique. Parabéns por sua apresentação. É bom te Obrigado. rever de novo. Fomos grandes colegas aí na pós-graduação. Com certeza. Contemporâneos, né, Pinheiro? Foi uma honra para mim, muito grande. Enfim, agradeço muito também as palavras do Dr. Saraiva. Muito agradecido. Eu gostaria também, Henrique, de, aproveitando as palavras do Dr. Saraiva, também fui pupilo aí da Escola Paulista, tinha uma admiração enorme pelo professor Carvalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Foi uma pessoa muito importante também na minha tese, aí junto com você. Enfim, mas existem algumas colocações que eu gostaria de fazer, inclusive, nós todos vivenciamos, doutor Saraiva, complementando o que o senhor falou, esse período de pandemia. E nesse período de pandemia, nós tivemos um retardo muito grande dos pacientes chegarem aos hospitais.
e acredito que as mulheres tenham tido um retardo maior ainda. Então, nós sabemos que, nessa situação, o uso da estratégia fármaco-invasiva é fundamental, principalmente porque a grande maioria dos hospitais não possuem uma estrutura, vamos dizer assim, programada para pacientes com suspeita de Covid, sala Covid, sala sem Covid, enfim. Então, a estratégia fármaco-invasiva ganhou um espaço ainda maior. Eu gostaria, Henrique, só de fazer uma colocação que a gente observou que o score de Grace, principalmente, ele recebeu um downgrade no último guideline. Ele era 1A, passou a ser 2A. Muitas pessoas vêm criticando, muitos trabalhos vêm demonstrando críticas ao score de Grace, no sentido de valorizar muito a idade dos pacientes, principalmente porque o score aumenta muito o valor conforme o avanço da idade do paciente. E isso fez com que alguns pacientes mais jovens, mesmo de alto risco, recebessem um score inferior. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso também. E um outro detalhe que eu acho interessante nesse seu levantamento, eu gostaria de saber, já que foram pacientes que fizeram a trombólise, a via de acesso utilizada foi a radial, a principal, ou não? Porque, hoje em dia, nesses pacientes, mesmo você tendo tido complicações baixas de sangramento, nós sabemos que a radial é indicação 1A, e principalmente nessa população que utilizou a trombólise, né, o benefício é maior ainda. Por mais cuidado que se tenha, por mais punção que se faça na femoral, atingindo somente a parede anterior da artéria, sem se transfixar a artéria, enfim, sempre é um risco maior. Gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso. E, mais uma vez, muito obrigado, aí, doutor Saraiva, pelas suas colocações, e Henrique também. É bom demais vê-los aí. Obrigado. Pinheiro, bom te ver, viu, Pinheiro? Saudades dos nossos bate-papos acalorados, às vezes, lá no nosso setor, né? Esse projeto iniciado pelo professor Carvalho, ele continua até hoje. Então, obviamente, os pacientes dos últimos anos eles têm tido uma abordagem preferencial por via radial. Mas entender que esse projeto começou em 2009, né? Então, na grande maioria dessa corte que eu acompanhei, a abordagem era por punção femoral. A primeira pergunta sobre o score de Grace, né? Eu não valorizei muito essa nova atualização do Grace, porque eu quis dar destaque ao Philip Kimball, porque assim, o Grace ele necessita de alguns marcadores que são obtidos não no primeiro contato médico, por exemplo, uma creatinina, né? Então, eu valorizei muito um score que francamente, embora ele faça um overdiagnose, né, de proposta de tratamento, ou de mortalidade, de predição, mas ele uma ferramenta fácil para ser utilizada não só por cardiologista, também para outros médicos que estão afeitos ao tratamento da fase aguda, que basta se ter uma pressão sistólica, você ter um esteto para auscultar o pulmão e ter a frequência cardíaca, pronto. Você classifica esse paciente de uma maneira muito rápida e sem grandes avanços tecnológicos, tá? Mas, obviamente, se você me permite, meu Pinheiro, eu vou fazer uma puxada de análise para verificar, obviamente, esses pacientes mais recentes incorporados na corte, se eles tiveram uma abordagem preferencial por via radial ou se mantiveram ainda a via percutânea. Eu acho que, preferencialmente, o Cacheta tem mostrado isso, o Adriano Barbosa também, eles estão priorizando, principalmente no paciente que recebeu trombólise, né, a via radial. E só complementando, eu acho que quando for, né, se for possível, a avaliação, porque a gente sabe que o sexo feminino ele ainda pode ser tem alguns fatores de risco dentro do próprio sexo, né? Então, por exemplo, menopausa precoce, né? Eles têm visto atualmente ovário policístico, hipertensão, diabetes gestacional. Então, talvez essa análise secundária, né, ainda possa mostrar para a gente qual fator que foi decisivo para
para evento precoce nessas mulheres, e não só a idade, né, e o efeito estrogênico que a gente sabe. Até mesmo, né, Elaine, a dislipidemia, né, o LDL costuma aumentar, o HDL costuma cair na fase pós-menopausa, né, eu vou analisar com carinho isso, mas num primeiro momento, numa regressão de univariada, a dislipidemia, ou como regressão linear, ela não foi realmente marcante para predizer mortalidade, né? É por isso que eu fiz uma regressão logística binária, ter ou não ter aquele fator de risco, porque na regressão linear eu não encontrei. Mas eu vou, obviamente, fazer uma análise subgrupo, né, para ver se a gente encontra alguma diferença. Possivelmente sim, eu acho que você tem razão. Possivelmente a gente vai encontrar alguma coisa. Oi, Henrique. É Viviane. Oi, Vivi, tudo bem? Tudo bem. Eu não estou te vendo, só estou te ouvindo. Não, é que agora não dá para abrir a câmera, que está meio errado. Mas eu não podia deixar de parabenizar você pelo seu trabalho, pela apresentação, que foi excelente. Eu acho que o trabalho realmente fundamental, Henrique, principalmente no nosso país, né, que é tão realmente carente de dados como esse. E eu acho que realmente a gente precisa saber o que está acontecendo com os nossos infartados. E eu gostaria realmente de salientar a importância desse dado sobre a mulher que você trouxe, né? Realmente, assim, eu acho que isso adiciona, né, a tudo aquilo que a gente já sabe, não só em relação a mulheres infartadas, como em relação a mulheres com fatores de risco, né? Como a Elaine também comentou aí. Mas, assim, realmente, isso complementa aquilo que a gente já sabe, por exemplo, sobre um subtratamento de vários fatores de risco, a dislipidemia é um, né? Então, assim, acabei tendo que, por um projeto, aí, estudar as diferenças entre os tratamentos, né, de mulheres e homens, principalmente na parte lipídica. E é muito interessante, assim, porque mesmo os médicos realmente oferecem menos o tratamento hipolipemiante para a mulher, né? E a gente sabe que, considerando o mesmo risco, né, mulheres e homens do mesmo grupo de risco, né, tem o mesmo benefício, né? Então, é muito interessante, assim, a menor oferta, a própria mulher tem menos interesse em tomar, ela fica menos tempo tratando, então interrompe com mais frequência. Então, assim, eu acho que é um trabalho de conscientização extremamente importante, que a gente precisa fazer, né? E o seu trabalho, com certeza, acrescenta muito nesse campo. Então, queria parabenizar você. Eu acho que o seu trabalho tem que ser muito divulgado, não só, obviamente, em relação às estatísticas gerais, mas em relação a esse dado, né? Porque realmente a conscientização aí é o primeiro passo para a gente diminuir a mortalidade nesse grupo. Muito Posso obrigado. fazer um comentário, Francisco? É o Jaime que está falando? É o Oi, Jaime, professor. embora não tenha. Oi, doutor Jaime. Em primeiro lugar, obrigado por me citar. Francisco, eu tenho saudade de você na Sala São Paulo, viu? Não te vi mais na Sala São Paulo, já voltei esse ano. Então, é o seguinte, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Henrique também e depois fazer um comentário. Eu acho que eu fiquei um pouco impressionado com essa mediana que ele falou aí de 57 anos para os homens e 70 para as mulheres. Eu acho que alguma coisa poderia ser estudada, se é que você tem os dados, qual foi a idade da menopausa dessas mulheres? Porque supondo que a menopausa foi aos 50 e poucos anos, então parece que houve um intervalo de 15 ou 20 Doutor Jaime, anos. só interrompendo um pouquinho o senhor, a mediana de mulheres foi de 60 anos, e 60? de homens, 60. Ah, bom, eu entendi 70, então retiro, tá bom? Então, retiro. 60 para mulher, Tá bom, e variou 60, 60. Isso, e de homens 5,7. Tá bom. A outra coisa que eu queria falar, aproveitando que a PUC está presente aqui com o meu amigo Francisco e a Elaine, é que essa foto é do meu companheiro de estudo Braille, que colaborou muito com a PUC de Campinas, né? Então, eu acho que essa foto poderia ser tirada em homenagem ao Braille, já que hoje nós homenageamos o Carvalho, que eu conheci pessoalmente no Einstein, e cuja amizade se fazia sempre presente pela educação dele e pelos bate-papos.
mas eu acho que essa foto é uma homenagem ao meu amigo Braille, meu companheiro de estudo na faculdade, de dupla mesmo. Eu, ele e o João Carlos Anacleto, que vocês devem conhecer também, né, que está em Rio Preto. Então, eu peço para a Aline para tirar essa foto do DA. Ela só aparece no DA, essa foto. Não sei onde vocês foram buscar. Eu acho que é do álbum de formatura, viu? Tá bom? Muito obrigado e parabéns a todos. E parabéns, Henrique. O trabalho é brilhante, viu? Muito obrigado. Eu queria agradecer muito os comentários do professor Jaime, inclusive deixar aqui registrado a importância que ele teve no departamento de aterosclerose. Eu sempre digo, se nós queremos olhar para o futuro, se nós queremos caminhar, nós temos que olhar para o passado. E Dr. Jaime foi um dos grandes idealizadores do nosso departamento, assim como outros aqui presentes, como a professora Tânia. Eu me lembro dos primórdios do departamento, a professora Tânia presidindo um congresso na Academia de Tênis em Brasília, que eu achava que só o Collor de Mello podia frequentar a Academia de Tênis, e estava lá a professora Tânia organizando o congresso na Academia de Tênis. Então, aqui deixar registrado que a história do departamento se faz presente nessa nossa reunião, o que eu particularmente fico, assim dizer, emocionado. Esse acho que é o termo correto para uma reunião tão restrita, com tantos presidenciáveis aqui presentes. Muito obrigado. Elaine, a bola é sua, minha filha, você que é moderadora. Nós somos tudo velho aqui. Alguém quer mais acrescentar algum comentário? Falar alguma experiência? É isso, né, doutor Saraiva, doutor Henrique? Alguém quer complementar mais alguma coisa? A última pergunta, a última, já que a minha não valeu a primeira, né? Porque eu confundi, eu entendi que era 70, A história familiar dessas mulheres e desses homens, é possível levantar a história familiar? Porque a isquemia em mulheres sempre foi uma preocupação do nosso grupo, lá no HC e no INCOR, na época do saudoso Giannini, que bolou o GEPA, né? Vocês devem lembrar, os mais antigos, né? O GEPA, né? Que deu origem ao departamento. Isso foi em Belém do Pará, em 1988. Só foi ontem, né? Então é o seguinte, a história familiar, vocês têm dados para isso? Eu tenho sim, doutor Jaime, só que ainda eu não analisei, mas essa informação eu tenho, assim, acho que é rapidinho de fazer uma estatística disso, mas bem lembrado, uma boa sugestão. Assim que eu tiver a oportunidade, eu passo esses dados depois para o senhor. Obrigado, viu? Obrigado e parabéns, Henrique. E a todo o grupo, né? Henrique e companhia hoje, né? Tá bom? Obrigado, professor. Elaine, está todo mundo querendo jantar agora. É verdade. É verdade. Bom apetite. Pessoal, muito obrigada pela presença. Mais uma vez eu agradeço ao doutor Henrique por essa excelente apresentação. Ficou todo mundo agora curioso para ver os próximos passos, os próximos resultados, o segmento, como é que vai ser esses resultados, a publicação. Parabéns. E eu agradeço a todos pela presença e boa noite a todos.